Convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Lucas capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 67 até ao final do capítulo, até o versículo 79. Vamos parar no versículo 79. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 67. Lucas 1. Zacarias, seu pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Nós ainda estamos a celebrar o Natal. Já que o Natal é todos os dias, então ainda estamos a celebrar o Natal. Este é um texto relacionado com o nascimento de Jesus. É nesse contexto de também o nascimento de João Batista, que veio para preparar a vinda de Jesus, aqui chamado de o sol nascente das alturas. Zacarias profetizou cheio do Espírito Santo. O pai de João Batista, ele fez o que fez por inspiração divina, o que ele escreveu, isto que nós acabamos de ler, este cântico, esta expressão de Zacarias, é uma proclamação por inspiração divina. Isso é profecia. Quando alguém fala da parte de Deus, alguém representa Deus, alguém fala em nome de Deus. E é só quando se é inspirado por Deus que realmente se pode bendizer Deus. Falar bem de Deus é só quando o próprio Deus está a agir em alguém. Por isso ele diz bendito, é assim que começa esta expressão. Bendito seja o Senhor, abençoado, louvado. A expressão é celebrar com louvores. Isto é a ação do Espírito Santo em alguém que pode fazer com que a pessoa possa querer elogiar Deus. Porque as coisas de Deus, elas só se discernem espiritualmente. A existência de Deus, ela só é realmente compreendida nas implicações que tem na existência pela ação de Deus, porque a existência de Deus, ela condena-nos. Ela faz-nos amaldiçoar, rejeitar Deus. A existência de Deus, a existência do bem, saber que há uma verdade, há uma lei moral que está muito acima de nós, há uma perfeição, uma santidade e uma justiça que nós estamos muito longe, isso humilha-nos e faz-nos rejeitar Deus. Então ninguém se aproxima de Deus por si próprio, com as suas próprias forças. Nenhum de nós, nenhum pecador, nem Zacarias poderia dizer bendito seja o Senhor e abençoado e louvado seja o Senhor de uma forma natural e genuína. Porque ninguém quer Deus perto, ninguém quer falar bem de Deus e das coisas de Deus, a não ser, e se o fizer genuinamente, a não ser movido, motivado pelo Espírito de Deus. Não foi assim que Zacarias começou. Abençoado, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, o Deus de Israel. Conhecimento de que Deus se identificou com um povo, uma nação que Ele fez nascer para si.
Visitou, ele que visitou. Aqui no versículo 68 ainda, lemos porque que ele é bendito, porque que ele é louvado, porque ele visitou. Esta ideia de visitar é uma ideia que a palavra no original é transmitir cuidado. É uma visita que mostra preocupação. É ir para examinar com os olhos a fim de ver se alguém está com alguma necessidade. É esta a ideia desta palavra visitar. Deus visitou-nos, ou Deus preocupou-se conosco. Deus olhou para nós para ver como é que nós estávamos. É isso que Zacarias está a dizer, e por isso Deus é bendito, porque ele se preocupou. E este verbo, a ideia de visitar com um sinal de preocupação. Ele visitou e redimiu o seu povo. A ideia de redimir é a ideia de pagar pelo livramento. É a ideia de resgatar alguém que estava preso. É isso que significa redimir. É alguém que paga para libertar, especialmente aqui neste contexto, libertar do pecado, da pena, do castigo do pecado. No versículo 69 fala de uma plena e poderosa salvação. Uma poderosa salvação. E a ideia que quem lê no grego, no original, encontra aqui uma palavra estranha se não conhecer a cultura judaica. Porque a ideia é de uma salvação com chifres, com cornos. Mas o chifre, o corno, é um símbolo de poder, de força. E na cultura judaica, o chifre era sempre uma representação do poder, da força, da varonilidade. E é isso que naquela cultura os hebreus, os judeus, entendiam quando percebiam, viam este símbolo, usavam este símbolo de força e de coragem. E é este tipo de salvação que o Senhor veio trazer, uma salvação forte. É este tipo de Salvador que nós temos, corajoso e poderoso. Uma referência aqui à casa de Davi, e aqui neste contexto, é a casa de Davi, como prometera, versículo 70, desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Estas são expressões, estes versículos, muito importantes para a bibliologia, estudar as Escrituras, estudar a inspiração das Escrituras, estudar o que é a Bíblia, o que é a profecia e o cumprimento delas. O que está a acontecer, o que aconteceu, dizia Zacarias, o que está prestes a acontecer é cumprimento de profecias. E este é um dos maiores argumentos apologéticos. Para defender a fé, é o cumprimento das profecias. É como se cumpriu aquilo que estava escrito séculos antes. Muitos anos antes de acontecer. Estava escrito, estava dito claramente. E eu ouvi um testemunho já há algum tempo atrás, voltei a ouvi-lo recentemente, deste irmão Richard Gans. Ele é judeu de nascimento. Tem aqui os dados, se quiserem, quem ouve, quem ainda não está legendado, pode ser que alguém aqui queira ajudar, possa ajudar a traduzir esta palestra, esta mensagem, que ele é o testemunho dele, Richard Gans. Ele deu em 1997, mas está neste é um podcast, um site, Verdade em Amor, Truth in Love. É uma das melhores mensagens que eu vi nos últimos tempos, assim, a forma poderosa como ele transmitiu o testemunho dele, mas por causa deste pormenor específico, ele que era formado em psicologia clínica, ele era doutor, já tinha doutoramento em psicologia clínica, mas eu disse, ele nasceu judeu, ele foi criado no judaísmo, depois ele abandonou a fé, o pai dele morreu, ele não conseguiu integrar-se na sinagoga, abandonou a fé, tornou-se um ateu, mas sem muita convicção. Mas na psiquiatria e na psicologia, nesse ambiente da psicanálise, ele não encontrou espaço para uma fé e também se desiludiu com a psicologia, que é natural. E ele teve uma experiência na Europa, aqui em Espanha, que o marcou. Na Espanha não, creio que foi na Holanda, que mudou a vida dele.
E ele conta a história. Eu não vou ter tempo agora para contar os pormenores. Está muito bem. Ele é engraçado, pelo menos era, agora já não é tanto. Mas as pessoas riem-se muito. Quem entende bem o inglês vai rir com ele, porque ele é muito engraçado. A palestra acaba por ser muito divertida. Ele a contar a história dele. E ele conta então que veio passear com a esposa pela Europa, recebeu uns folhetos e foi parar a L'Abri. Não sei se já ouviram falar de Francis Schaeffer. Tem um trabalho aqui na Europa também, um lugar de recanto, de descanso, um recanto tranquilo também para descansar, L'Abri. É um centro apologético. E ali ele teve a primeira experiência com cristãos que ele disse, foram os primeiros crentes que eu vi que eram inteligentes. E ali aquilo já despertou alguma coisa nele, logo no início. Houve algumas coisas muito tocantes, mas o mais tocante foi quando alguém, sabendo que ele era judeu, começou a ler Isaías 52, 53, especialmente o capítulo 53 de Isaías. E começou e dizia a pessoa, olha, eu posso-te ler um texto? E ele disse que sim. E a pessoa começou, Isaías 53, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. E perguntaram o que é que ele achava daquele texto. E ele achou que estavam a ler-lhe um evangelho. Ele achou que estavam a ler o relato de alguém que viu a crucificação. E ele disse isso. Qualquer um que estivesse lá naquele tempo poderia ter escrito isso. Qualquer judeu que tivesse testemunhado a crucificação de Jesus e atribuir isso a Jesus, para ele ser o Salvador. E só que a pessoa disse, pois é, mas isto foi escrito 700 anos antes de Jesus passar por isto. E mostrou-lhe, olha, está aqui. E ele disse que ele, naquela hora, uma palavra, ele leu uma palavra. E ele converteu-se a Jesus naquela hora. Ele leu a palavra Isaías. Estava no topo. Ele reconheceu o profeta Isaías. Ele sabia, ele conhecia a Escritura Sagrada do Velho Testamento. Ele sabia que aquilo já estava escrito. E naquele momento, quando ele leu Isaías, ele converteu-se. Ele tornou-se cristão. Foi ler o nome Isaías, ouvir a história, perceber. Então, profecias cumpridas é um dos argumentos apologéticos que defende a fé cristã, um dos mais fortes. E ele dá este testemunho como ele deixou Freud para chegar a Jesus. Deixou a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, o humanismo para chegar a Jesus e à suficiência das Escrituras e a Cristo e à sua palavra. No versículo 71, voltando a Lucas, capítulo 1, no versículo 71, nós lemos que esta poderosa salvação, ela é representada por esta linguagem de libertação dos inimigos. Libertação veio para nos libertar, essa poderosa salvação que chegou para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Esta expressão inimigos aqui é coisa odiosa. É assim, a tradução literal seria algo detestável. Algo que é para ser odiado. Algo para ser rejeitado. A ideia de hostilidade. Os nossos inimigos são os nossos traidores. Aqueles que nos querem fazer mal. E não existe inimigo maior que nós enfrentamos diariamente
do que os nossos pecados, o nosso pecado. Os nossos maiores inimigos somos nós mesmos, é a nossa natureza, são os nossos pecados. E a poderosa salvação que Deus nos trouxe é para nos libertar dos nossos inimigos, nos libertar dos nossos pecados. Nós vimos isso a semana passada. Em Mateus capítulo 1, versículo 21. Essa poderosa salvação que foi anunciada. E é neste contexto que nós hoje vamos ler esta passagem, esta porção. Um livro que também me chegou às mãos, foi-me recomendado, escrito por John Owen, que viveu entre 1616 e 1683. O título é Tentação e Mortificação do Pecado, o que todo cristão precisa saber. John Owen. Tempo dos puritanos, o início da reforma protestante, aquele tempo de voltar às Escrituras e uma vida regrada, orientada pelas Escrituras. E ele diz assim, John Owen, se quiser guardar da tentação, gaste tempo a estudar a sua própria natureza, conheça-se. Veja quem são, reconheça quem são os seus verdadeiros inimigos. Veja que tipo de pessoa realmente é. E não procure desculpar-se ou justificar-se dos males e fraquezas que encontrar. Quanto melhor conhecer o mal e as fraquezas do seu coração, melhor preparado estará para evitar as tentações às quais está mais inclinado. Pense no seu coração como sendo um lugar onde habitam traidores. Foi assim que ele escreveu. John Owen. Onde há inimigos, onde há traidores. Pense no seu coração como o lugar onde habitam traidores. Esses traidores são os seus desejos pecaminosos e as suas fraquezas. A tentação está sempre a espreitar para tirar vantagens deles. Fique agradecido ou agradecida por qualquer amigo ou amiga que esteja disposto a dar-lhe ou a dizer-lhe que tipo de pessoa você é e a apontar as fraquezas da sua natureza contra as quais se deve guardar. Isso será doloroso, mas nunca se esqueça. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Provérbios 27, 6. Uma das aplicações que fizemos a semana passada, em Mateus capítulo 1, 21, foi esta: pedir a outras pessoas que avaliem a presença daqueles pecados intocáveis. Nós já vamos mencionar de novo este livro. Aqueles pecados toleráveis ou que toleramos nas nossas vidas. Pedir a outras pessoas para avaliarem a presença destes pecados subtis nas nossas vidas. Não nos defendermos, nem questionarmos a avaliação que as pessoas fazem de nós. Mesmo que discordemos dessa avaliação, devemos aceitá-la com humildade. Talvez Deus queira usar essa outra pessoa para revelar problemas que vocês não conseguem ver. É uma aplicação, este princípio, que John Owen também defende e valoriza. É um exercício difícil, vai doer, mas é importante. Ser feito com pessoas de confiança, mas é uma forma de aplicar, de lidar contra estes inimigos que nós temos. Mas indo agora para aquele texto central desta passagem, neste contexto que eu queria deixar ressaltado nesta mensagem deste cântico, desta porção das Escrituras, versículos 78 e 79. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Esta ideia de alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Os versículos 74 e 75, voltando um pouquinho atrás, fala desses inimigos, que precisamos estar livres das mãos de inimigos para o adorarmos em santidade. Em santidade e justiça todos os nossos dias, andarmos em santidade. E foi por isso então que o sol nascente das alturas veio para alumiar os que jazem nas trevas, para poderem ver o que é que está impuro, o que é que está sujo, o que é injusto, para poder ser limpo, ser santificado, para andar todos os dias
em santificação e honra e dignidade diante do Senhor, para o adorarmos, não apenas ao domingo, não apenas no Natal, não apenas na Páscoa, mas o adorarmos todos os dias. Foi para isso que Ele veio, para nós andarmos em novidade de vida, vida de adoração, todos os nossos dias. Versículos 74 e 75, essa ideia aí de andar em santidade. O versículo 77 fala do conhecimento da salvação. O que é a salvação? O que é o conhecimento da salvação? Salvação tem sido pregada como libertação das doenças, da pobreza, dos problemas, do trabalho, do sofrimento. É isso que muitas igrejas pregam. É esse o evangelho de muitas igrejas. Libertar das doenças, libertar da pobreza e dar então saúde, prosperidade, libertar dos problemas, libertar do trabalho, do sofrimento. Mas a verdadeira salvação está aí no versículo 77, no final do versículo 77, é redimir dos pecados. Essa é a verdadeira salvação. Essa é a salvação bíblica, essa é a salvação que Jesus veio trazer. É redimir dos pecados. E a palavra redimir, de novo, aqui neste contexto, é libertar da escravidão. Estava escravo, estava preso, alguém paga o preço e a pessoa sai daquele lugar de escravidão para estar livre, para fazer a vontade de um outro Senhor. Um Senhor bom, um Senhor justo e reto. Esta é a ideia de remissão. Mas este é o processo que o Senhor Jesus veio para começar em nós, o processo da santificação. E voltando a este livro dos pecados intocáveis, partilhar mais algumas ideias do irmão Jerry Bridges, que ele escreveu neste livro. Semana passada falamos de alguns problemas, de alguns pecados, que o Senhor Jesus veio para nos libertar. O descontrolo, a falta de domínio próprio. E como nós precisamos nos libertar do mundanismo. Hoje eu gostaria de falar acerca da impaciência e da irritabilidade. A abordagem que este irmão faz, ele começa por contar a história de um pastor amigo dele, um pastor amigo de Jerry Bridges. Ele foi visitar o casal, foi visitar essa família, já idosos, eles trabalharam no começo da igreja, eles foram fundadores da igreja onde estavam ainda a ministrar, faziam parte, mas já estavam idosos. Então, marido e mulher, eles eram muito amados pela igreja, muito respeitados pela comunidade e tinham dado muito de si mesmos na vida a outras pessoas, dado no ministério. E naquela ocasião, o marido estava com câncer. Ele faleceu alguns meses depois. E durante a visita, o pastor perguntou ao casal: como é que vocês estão espiritualmente? Casal idoso, servir ao Senhor muitos anos, muita experiência no ministério, e em lágrimas a esposa respondeu: com relação ao câncer, nós estamos bem. Mas o que eu não consigo suportar é o nosso pecado. Depois de tantos anos juntos, especialmente agora, achávamos que não iríamos mais ferir e magoar um ao outro. Mas, contudo, é assim que nós agimos. E é isso que eu não posso aguentar. Eu sei lidar com o câncer, mas eu não sei lidar com a minha natureza pecaminosa. Este foi o lamento daquela irmã. Suponhamos que seja alvo constante da impaciência de alguém. Esta é a pergunta que este irmão faz. Suponhamos que esteja a ser alvo da impaciência de alguém, ou esteja a ser menosprezado, criticado, repreendido com frequência. Qual deve ser a sua atitude? Muitas vezes a pessoa de temperamento igualmente forte, temperamento, não é? Entre aspas, com este pecado, ela dá o troco, ou seja, ela responde na mesma moeda. E com isso inicia-se ali uma discussão, um bate-boca. Além de improdutiva, essa abordagem não é bíblica, não é a abordagem piedosa, não é a abordagem que Jesus nos ensina a fazer. Talvez você não reaja verbalmente, embora fique a ferver por dentro e ressentido com a pessoa que explodiu de irritação consigo. Essa reação também não é certa, também é pecaminosa da sua parte.
De acordo com a Bíblia, existem duas opções. A primeira é seguir o exemplo de Jesus, quando há uma situação assim de conflito, de ofensa. Ao ser insultado o Senhor Jesus, ele não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Isto está em 1 Pedro capítulo 2. Muitas vezes essa é a única opção, é a única saída bíblica. É ficar quieto, é ficar calado e falar com Deus apenas, entregar-se ao Senhor. A segunda opção é confrontar a pessoa que vive impaciente consigo e dar exemplos bem específicos de como ela está a ser impaciente. Contudo, isso só deve ser feito depois de ter resolvido o assunto no seu coração, sendo capaz de falar sobre aquilo, tendo em vista promover o bem da outra pessoa, não para se vingar, não para a humilhar, mas para o bem dela. Não apenas para tornar as coisas mais fáceis para si mesmo. Se o confronto ocorrer de uma maneira bíblica e a pessoa reconhecer o erro, é provável que o relacionamento fique até melhor do que era antes. Agora, se a pessoa negar, se ela negar que é irritável e então ela partir para a defensiva ou para a hostilidade, adote a primeira opção. E siga o exemplo de Jesus. Para isso, no entanto, é preciso crer de coração que Deus é soberano em cada circunstância da sua vida. Possivelmente, Deus tem usado as atitudes erradas da outra pessoa para fazer com que você cresça em paciência e mansidão bíblicas. Lembremos do exemplo de Moisés em Números capítulo 12, versículos de 1 a 3. Quando fala de Miriam e de Arão falarem mal de Moisés e a forma como ele reagiu e como ele foi chamado, na altura, o homem mais manso que havia na terra. Alguns conselhos então práticos de como lidar com a ofensa, com aquelas coisas que nos deixam impacientes e irritados. Aqui, sobre a santificação, eu gostaria de mencionar um outro pecado intocável dentro do mundanismo, dessa influência que o mundo tem sobre nós e neste processo da luz que o sol nascendo das alturas traz sobre a nossa vida. E neste processo de santificação e de sermos santos todos os dias, Jerry Bridges também traz alguns conselhos acerca de como lidar com a imoralidade. Ele chama vicário, eu já explico, mas vicário no sentido substitutivo. É uma imoralidade que está a substituir uma outra muito mais aparente, muito mais visível. Ele diz assim, no capítulo 20 deste livro: das 3 áreas do mundanismo que examinaremos, eu tenho a certeza de que esta é a que mais causa espanto. O leitor deve estar a perguntar-se como a imoralidade pode até mesmo ser considerado um pecado intocável, ou um pecado, vamos dizer, oculto. Como é que é isso? Quero deixar claro que nós não iremos considerar nem o adultério, nem a pornografia como atos imorais neste contexto. Essas atitudes são obviamente inaceitáveis. Adultério e pornografia são obviamente inaceitáveis e estão fora do escopo deste livro, que trata dos pecados que nós toleramos. Portanto, isto quer dizer que o adultério e a pornografia nós não podemos tolerar. O que é que nós costumamos tolerar? Que também não podemos, não deveríamos tolerar. Em que sentido é que toleramos a imoralidade? E ele explica. Nós costumamos fazer isso por meio de algo que um amigo dele chamou imoralidade vicária, substitutiva. Nós sentimos prazer íntimo ao ler sobre a imoralidade de pessoas cuja conduta sexual imprópria é descrita em jornais e revistas. Será que fazemos isso? Será que sentimos quando ouvimos a história ou lemos sobre o comportamento imoral de alguém? E há ali um prazer íntimo, oculto, reservado, mas está lá. Se esse for o caso, então nós estamos envolvidos em imoralidade vicária. Será que nós somos daqueles que gostam de espiar jornais e revistas expostos nas caixas de supermercados, papelarias ou em bombas de gasolina, combustível? Imaginando como seria bom comprar uma daquelas revistas e ler
sobre as peripécias sexuais de pessoas famosas, mas claramente imorais. Se esse for o caso, se sente estes desejos, então estamos envolvidos em imoralidade vicária. Se vamos ao cinema ou ligamos a televisão, sabendo que iremos ver cenas de sexo explícito, ou se lemos romances em que tais cenas são descritas em detalhes, nós estamos envolvidos em imoralidade vicária. É óbvio que o mundo ao redor delicia-se com esse tipo de coisa. Afinal, esses tabloides, esses jornais, pequenos jornais e revistas, não estariam expostos nas caixas de supermercados se os nossos vizinhos não os comprassem. A mesma coisa pode ser dita sobre filmes, programas de TV e livros. Este é um exemplo das práticas e dos valores aceitos pela sociedade que são claramente opostos à Bíblia. Caso sigamos esse exemplo, também somos mundanos. Existe ainda o aspecto das roupas indecentes. Sempre que eu caminho por lugares aglomerados de gente, como aeroportos ou shoppings, eu fico cada vez mais certo de que a moda feminina, para todas as idades, tem o objetivo de atrair os olhares cobiçosos dos homens. Parece que estou sempre a desviar os olhos de alguma coisa proibida. Os rapazes contam-me que o problema está epidémico entre os seus colégios, escolas e faculdades. E dentro deste assunto, há duas áreas nas quais nós podemos nos tornar mundanos. Primeiro, muitas mulheres cristãs, especialmente as mais jovens, seguem a moda da sociedade descrente que as cerca. Quando a minha esposa me acompanha em visitas a universidades, ela fica chocada e assustada com as roupas que algumas estudantes usam, até mesmo para ir aos estudos bíblicos. De acordo com 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, as mulheres cristãs devem se vestir com modéstia e discrição. Portanto, eu digo às leitoras deste livro que se vocês simplesmente seguem a moda indecente de hoje, são mundanas nessa área da sua vida. É triste dizer, mas essa forma de mundanismo continua a aumentar, especialmente entre as jovens. Como homens, o nosso problema é que reagimos com olhares cobiçosos à vestimenta indecente. Para pecarmos, nem precisamos imaginar cenas de imoralidade. Somente o olhar demorado e apreciativo no que as mulheres expõem ou acentuam com as suas roupas justinhas, já é pecado. Estamos a fazer o que a maioria dos homens faz. Nesse sentido, somos mundanos. Um rapaz perguntou-me como é que eu lido com essa tentação. E eu respondi que a minha primeira estratégia de defesa é Provérbios 27:20, que eu memorizei há muito tempo. O inferno e a perdição nunca se fartam e os olhos do homem nunca se satisfazem. O que eu aprendi é que um único olhar demorado nunca satisfaz, só abre o apetite. Assim, não espiche os seus olhos sobre aquilo que você nem deveria estar a ver. A minha segunda estratégia de defesa é Romanos 6:21. Que fruto ou que benefício colhestes das coisas de que agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte? Eu pergunto-me que benefício eu recebo por me entregar a um olhar cobiçoso. A resposta é nada mais do que prazeres fugazes do pecado, seguidos de sentimento de vergonha e arrependimento. Então, homens, assumamos o compromisso de tratar desse aspecto do mundanismo na nossa vida. Há aqui necessidade de compromisso da parte de homens e de mulheres, para deixarmos de tolerar este tipo de pecado nas nossas vidas. Mulheres que estão a seguir a tendência da moda, a vestir roupas justas, curtas, transparentes. Porque é mais confortável, porque está calor. Porque assim estou mais à vontade. Mas quem disse que tem que estar mais à vontade? Que tem que estar mais confortável? Não é a si que tem que agradar. É ao Senhor. É a Deus que tem que agradar. E tem que perguntar aos homens se tem alguma liberdade com eles. Este tipo de roupa desperta o teu interesse? Quando vês uma mulher vestida desta forma?
Então faça estas perguntas. Isso desperta o teu desejo. Então, se tem à vontade com homens piedosos, homens sérios, pergunte que tipo de roupa é apropriada, o que é que ele vê na rua que desperta o interesse dele, e evite essas roupas. Evite mostrar o corpo. Evite roupa justa. Homens, cuidado com os olhares. Cuidado com os olhares demorados. Cuidado com os olhares repetitivos. São pecados que Deus vê. Ele conhece. Ele conhece cada coração. Ele vê cada pensamento. É que Ele é o sol nascente das alturas que ilumina cada mente, cada coração e traz aquilo que está na sombra, aquilo que está nas trevas, Ele traz à luz. Mais tarde ou mais cedo, Ele vai trazer à luz. Porque Ele quer limpar, Ele quer purificar. Ele vai purificar. Então, cuidado. Mas este texto também, em Lucas 1, traz uma outra expressão. O que é que Jesus veio fazer? Que grande salvação é esta? A primeira, nós já vimos, alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, versículo 78. Mas no versículo 79 ele fala de dirigir os pés, dirigir os nossos pés no caminho da paz. Então, o Senhor veio para nos dirigir. Nós, há um tempo atrás, nós falamos em Romanos 8,14 que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E mencionamos vários textos bíblicos acerca de como Deus dirige, Ele guia, Ele quer conduzir os nossos caminhos, as nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas palavras. Ele é o sol nascente das alturas, Ele visitou-nos para dirigir os nossos pés por um caminho que dá paz, que transmite paz. E o Salmo 16, versículo 11, o salmista, aqui Davi diz: Senhor, Tu me farás ver os caminhos da vida. É Deus que conhece os caminhos da vida, é Ele que nos pode fazer conhecer os caminhos da vida. O Salmo 23, Senhor é caracterizado como o pastor, aquele que conduz a ovelha. Ele é o meu pastor, é Ele que me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me aos pastos, Ele leva-me para junto das águas de descanso, Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, se eu andar por lá é porque o pastor me levou pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque Tu estás comigo, Tu és o meu pastor, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. O Salmo 25 também fala, é um dos salmos que mais trata sobre a questão da direção, de Deus guiar. E a oração do salmista é: faz-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos, guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o meu Deus, o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Bom e reto é o Senhor, por isso Ele aponta o caminho aos pecadores. É por aqui, meu filho. É por aqui, minha filha. Guia os humildes na justiça. Ele ensina aos mansos o seu caminho. Ele guia humildes. Ele ensina mansos, não orgulhosos e arrogantes e soberbos. Ele guia humildes e ensina mansos. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. São estas as ovelhas de Jesus, que aprendem com Jesus a ser humildes e mansos. Salmo 27, oração: ensina-me, Senhor, o Teu caminho, guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Tu és a minha rocha, lemos no Salmo 31, e a minha fortaleza, por causa do Teu nome, Tu me conduzirás e me guiarás. Por amor ao Seu nome, Ele guia-me pelas veredas da justiça. É Salmo 23 de novo. Salmo 37, versículo 31, no coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Quando alguém tem a lei de Deus, quando tem Deus, quando tem o Espírito de Deus, tem os mandamentos de Deus, os passos não vacilam, anda seguro. Ainda que não saiba para onde vai, mas anda seguro. Vai para a terra que o Senhor há de mostrar. É andar por fé. Salmo 43, versículo 3. Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Tu que és o sol nascente das alturas, manda a Tua luz para eu andar no caminho, no Teu caminho, o caminho da paz. Salmo 73, versículos 24. És Tu, Senhor, que me guias com o Teu conselho e depois me recebes na glória. Salmo 143. Um salmo para nos ensinar a orar, a pedir, a falar com Deus. Salmo 143, a partir do versículo 8, nós lemos assim: faz-me ouvir pela manhã da Tua graça, pois em Ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar,
pois a ti levo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Livra-me dos meus pecados que eu tolero. Livra-me destes traidores, destes desejos pecaminosos, desta impaciência, da irritabilidade, dos desejos, do mundanismo que está em mim. Livra-me da ansiedade, da preocupação e do medo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Em Provérbios 11, versículo 3, nós lemos que a integridade dos retos os guia. Aqueles que querem andar em integridade, querem fazer o que é certo. Só isso já dá direção. Só isso já dá muita luz para o caminho. Aqueles que querem fazer o que está certo. Mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Isaías capítulo 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, anda por ele. E o Espírito Santo faz isso conosco. Há uma voz que nos conduz, há uma voz que nos dirige. Às vezes são irmãos que falam, que vêm por trás, vêm pela frente, vêm de lado e dizem: este é o caminho, é isto que Deus diz, é por aqui. Isaías 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. O Senhor veio para alumiar o caminho, para dirigir os pés. Ainda em Jeremias capítulo 42, versículos 2 e 3. Disseram os capitães do exército de Judá e todo o povo, disseram a Jeremias o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor o teu Deus por nós, a fim de que o Senhor o teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Isto está em todo o Velho Testamento, este desejo, esta necessidade, esta súplica, este reconhecimento de que é o Senhor que mostra o caminho. É Ele que pode mostrar o caminho que leva à paz. E já vamos descrever o que é paz. A paz bíblica, a paz neotestamentária, o que é paz cristã. Mas em Romanos capítulo 8, versículo 14, nós já lemos, nós já mencionamos, já refletimos neste texto: os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E o exercício é este que Paulo dá a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Pondera o que acabo de dizer. Pondera o que eu escrevi. Pensa, medita, reflete. Porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Queres entender onde estás, para onde vais? Então pondera no que eu escrevi, no que eu disse, diz Paulo a Timóteo. Paulo, consciente que estava a ser usado por Deus para falar com ele. Assim como os outros autores bíblicos estavam conscientes que assim diz o Senhor. Não são palavras humanas, são palavras divinas. É por isso que nós lemos a palavra, por isso que nós meditamos na palavra. O poder da palavra é este, é que ela é de Deus, não de homens. Ela vem do céu para nós. Então muitos cristãos têm a abordagem da confiança passiva. Isto está no livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, da editora Nutra. O irmão Paul Tripp escreveu que há pessoas que confiam em Deus desta forma. Acham que saberão a vontade de Deus quando Deus lhes revelar o seu plano secreto. Então saberão o que fazer. Direção, porém, não é uma questão de... É uma questão. A direção que vem de Deus é uma questão de confiança ativa e obediente. Eu leio, examino as alternativas que estão diante de mim, usando os princípios, temas, perspectivas das Escrituras, e então, com o meu melhor conhecimento e habilidade, eu aplico a sabedoria bíblica e tomo decisões. A minha decisão não é baseada em ler a mente de Deus, mas nas coisas que Ele revelou na Sua palavra. Ao dar um passo à frente, eu confio a minha vida ao Senhor, sabendo que Ele governa tudo e que me colocará onde Ele me quer. Este é o modelo bíblico de direção. Muitas pessoas têm as suas varas de adivinhação cristã, na esperança de descobrir a vontade secreta de Deus. Enquanto isso, a Bíblia nas suas mãos está fechada.
Aquilo que Deus disse ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, não é usado. Então, neste contexto, e sendo bem prático, para terminar, eu queria partilhar alguns pensamentos que eu ouvi do pastor Roberto Naves Amorim. Tivemos a oportunidade de o conhecer pessoalmente em São José dos Campos. Ele agora está em Goiânia. E ele tem um blog e vai gravando mensagens em áudio que o título é Bom Dia. Não sei se já ouviram o Bom Dia do pastor Roberto Naves. Mas ele escreveu acerca de aprender a tomar decisões, alguns conselhos bíblicos baseados em provérbios. Aprendendo a tomar decisões. Porque decisões acertadas, elas deixam-nos felizes. Mas decisões erradas podem atormentar as nossas vidas por anos. A Bíblia ensina-nos como sermos bem-sucedidos nas nossas decisões. O livro de Provérbios fornece-nos princípios para excelentes decisões na vida. Em Provérbios 14:8, nós somos ensinados: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Então, a primeira lição, a primeira excelente lição que nós podemos aprender com Provérbios. As suas decisões devem considerar sempre as verdades da palavra de Deus. Não negligencie, não desconsidere, não despreze a palavra de Deus. Provérbios capítulo 30, versículo 5 diz assim: toda a palavra de Deus é pura. Deus é escudo para aqueles que confiam nele. E a palavra dele é pura. Então pergunta a si mesmo: o que a palavra de Deus ensina sobre esta decisão na minha vida? O que é que a Bíblia diz claramente? E há coisas muito claras sobre algumas decisões que nós temos que tomar, precisamos tomar. Número 2. Aprenda a buscar a Deus e a sua vontade diante das suas decisões. Provérbios 3:6 afirma: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Leva a Deus tudo o que tu desejas, o que pretendes fazer. Número 3. Antes de decidir alguma coisa, busca conselhos. Em Provérbios 15:22, nós somos ensinados: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Aprende a buscar conselho com pessoas sábias, maduras e competentes na área de atuação na resolução daquele problema, daquela situação. Número 4. Evita tomar decisões apressadas. Provérbios 19:2 diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Não te deixes pressionar pelas circunstâncias, por outras pessoas, nem por ti mesmo. Pensa antes de agir. É um conselho bíblico, é um conselho sábio de Provérbios. Número 5. Sonda as motivações das tuas decisões. Nunca decidas algo por mágoa, ressentimento ou por ira. Provérbios 14:7 afirma: quem facilmente se ira faz loucuras. Número 6. Evita tomar decisões quando a tua principal motivação é agradar outras pessoas, buscando para ti um senso de aprovação, abandonando os teus próprios valores. Provérbios 29:25 esclarece: quem teme ao homem arma ciladas. Então lembra-te que as tuas decisões são importantes. Elas podem afetar definitivamente a tua vida. Por isso, agir baseado nos princípios da palavra de Deus pode-te conceder, dar uma grande proteção. E ele termina assim: aprenda a tomar decisões com sabedoria. Bom dia. Agora, em momentos de decisões, nós temos que lutar com outro pecado que toleramos. Um dos pecados intocáveis é da ansiedade, da preocupação, da frustração. E algumas frases bem fortes. O oposto de confiar em Deus é ansiedade ou frustração. E Jesus falou muito sobre ansiedade.
o texto que mais se destaca é Mateus 6, de 25 a 34, em que Jesus faz 5 referências à ansiedade ou à inquietação. Não devemos ficar ansiosos com o que iremos comer, beber ou vestir, e nem mesmo com as circunstâncias desconhecidas do amanhã. Outra expressão que Jesus usa em relação à ansiedade é: não temais. Paulo repete essa admoestação contra a ansiedade quando diz em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma. E Pedro acrescenta, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Isto está em 1 Pedro 5:7. Quando nós dizemos a alguém, não fiques ansioso, não tenhas medo, nós estamos a tentar encorajar a pessoa, ou a corrigi-la com a intenção de a ajudar. Contudo, todavia, porém, quando Jesus, ou Paulo, Pedro, em nome de Jesus, eles que escreveram por inspiração divina, quando Jesus, ele nos diz, não fiques ansioso, essa frase tem a força de uma ordem moral. É um mandamento. Ou seja, a vontade moral de Deus é que não vivamos ansiosos. Ou, sendo mais explícito, a ansiedade é pecado. A ansiedade é pecado por 2 motivos. Primeiro, como já foi mencionado, é falta de confiança em Deus. Em Mateus 6, Jesus argumenta que se o Pai Celeste cuida das aves do céu e dos lírios do campo, não irá cuidar ainda mais de vós, de nós e das nossas necessidades? E Pedro disse que a razão para lançarmos a nossa ansiedade em Deus é que Ele importa-se connosco. Assim, quando eu permito que a ansiedade me domine, eu estou, na verdade, a acreditar que Deus não se importa comigo e não irá cuidar de mim na situação que está a deixar-me ansioso. Imagine que alguém amado lhe diga, eu não confio em ti, eu não acredito que tu me ames e que cuidarás de mim. Isto é uma afronta, não é? Mas é isso que nós dizemos a Deus quando ficamos ansiosos. A ansiedade também é pecado porque significa recusar a providência de Deus na nossa vida. A providência divina pode ser definida simplesmente como Deus orquestrando todas as circunstâncias e eventos do universo para a sua glória e para o benefício do seu povo. Alguns cristãos têm dificuldade de aceitar que Deus realmente controla todos os eventos e circunstâncias. Até aqueles de nós que acreditam muitas vezes perdem de vista essa gloriosa verdade. Em vez de crermos, somos propensos a nos concentrarmos nas causas imediatas da ansiedade, em vez de lembrarmos que elas estão sob o controle soberano de Deus. Ele dá um exemplo aqui, o autor Jerry Bridges. Ele diz, eu tenho a tendência a pensar quando vai para uma reunião e ele fica ansioso porque não quer chegar atrasado, quer ser responsável. E a tendência dele a pensar é a seguinte, Senhor, é importante que eu chegue a tempo para a palestra, os responsáveis estão a contar comigo àquela hora. Se eu não chegar na hora, o que é que eles vão fazer? Mas ele diz, eu aprendi a dizer a Deus e a mim mesmo, Senhor, a reunião é tua. Se tu não me quiseres lá, o problema é teu. E o que o pessoal que conta comigo irá fazer também é problema teu. Deus, eu aceito o teu plano, o teu esquema para esta situação. Seja ele qual for. Eu queria terminar agora com uma carta que foi escrita por John Newton. Já ouviram falar de John Newton, escritor de hinos? Ele que foi um mercador de escravos e ele escreve acerca desta questão da ansiedade e de como isso afeta a nossa relação com Deus. Uma das marcas da maturidade cristã, ele escreveu esta carta a um amigo, John Newton escreveu esta carta a um amigo e que Jerry Bridges diz que esta carta o tem ajudado a ele pessoalmente e acho que vai ajudar se estes pensamentos ficarem, se nós entendermos o que ele quis dizer com esta carta. Uma das marcas da maturidade cristã que devemos buscar é o contentamento. O contentamento na vontade de Deus, fundamentado na convicção da sua sabedoria, da sua santidade, soberania e bondade. Enquanto nos ativermos a isso, nós estaremos livres de decepções. A nossa vida limitada e tola de propósitos e desejos pode ser e será muitas vezes desconsiderada. Desse modo,
A nossa aspiração maior e mais importante, que a vontade do Senhor seja feita, terá de ser realizada. É bastante apropriado que nós, tanto criaturas quanto pecadores, nos sujeitemos aos desígnios do nosso Criador. E como isso é necessário para nós termos paz. Dificilmente pensamos nesse grande feito e quase sempre não o percebemos. A nossa tendência é fixar a atenção nos motivos secundários e nas causas imediatas dos acontecimentos, esquecendo-nos de que tudo o que nos ocorrer estará de acordo com o propósito de Deus e, portanto, é correto e oportuno em si mesmo. E resultará no bem. A falta dessa compreensão dá origem à impaciência, ao ressentimento e aos queixumes, ou seja, às reclamações, que além de constituírem pecado, são angustiantes. Pelo contrário, se todas as coisas estão nas mãos de Deus, se até os nossos fios de cabelo estão contados, se cada evento, seja grande ou pequeno, está debaixo da sua providência e propósito, e se ele tem um final sensato, santo e maravilhoso em vista, ao qual tudo o que acontece está subordinado e é subserviente, então só nos resta seguir com paciência e humildade a sua liderança. Ele é o bom pastor. E aguardar com alegria um final feliz. Como são felizes as pessoas que entregam tudo a Deus, que veem sua mão em cada propósito e acreditam que as suas decisões para elas são melhores do que as que elas mesmas tomariam. Foi isto que John Newton escreveu para o seu amigo. Aceitar a vontade providencial de Deus. A vontade dele é melhor do que os nossos planos. A vontade dele é melhor do que os nossos desejos. Muitas vezes ficamos frustrados. O Salmo 139, um texto que me tem ajudado bastante a lidar com a frustração, é este Salmo. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, tudo o que acontece nos nossos dias, Deus sabe o que está a acontecer e qual o propósito por que está a acontecer. Esta situação é parte do teu plano para a minha vida. É uma oração que podemos fazer, uma conversa com Deus. Ajuda-me a reagir com fé e de modo que eu honre a tua vontade para mim. E, por favor, dá-me sabedoria para lidar com as circunstâncias que desencadeiam a frustração. Então, lembrar de textos bíblicos como este. Trazer a palavra de Deus, dependência do Espírito Santo e orar. Obviamente, temos que orar e fazer aquilo que aprendemos que precisa ser feito. O sol nascente das alturas nos visitará para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Só uma definição do que é paz, então, à luz da Bíblia. Na Bíblia, a melhor definição de paz é esta: o estado tranquilo de uma alma segura da sua salvação, através de Cristo. E por esta razão, nada temendo de Deus e contente com a sua porção terrena, de qualquer espécie que seja. Portanto, paz não é quando só temos porção boa, dobrada, abundância, de qualquer espécie, só coisas boas. Paz, a paz bíblica, a paz cristã, é este estado da alma, de contentamento. Deus, foi isto que tu me quiseste dar? Foi nesta família que quiseste que eu nascesse? É nesta cidade? É nesta cultura? Deus, foi isto que tu planeaste para mim? Eu estou contente. Eu estou satisfeito em ti, porque a minha alma está guardada em ti. Nada do que esta cultura, esta família, este povo, as pessoas possam fazer vai afetar a minha relação contigo. Isto é paz com Deus. E só quem tem esta paz, este entendimento de uma alma segura por meio do Evangelho, do sacrifício que Jesus fez para pagar o preço do pecado, só alguém que entendeu o Evangelho pode ter esta paz. Esta é a paz que Deus veio dar, que Jesus veio trazer. Foi isso que ele veio fazer. Esta é a mensagem do Natal. E só recordar aquelas aplicações, aquelas implicações de saber a vontade de Deus. Lembrar que a vontade de Deus é que tu sejas salvo,
Lembrar que a vontade de Deus é que tu estejas cheio do Espírito Santo para Ele te orientar por meio da palavra. Perguntar se tu estás a santificar-te, se examinaste a tua vida até esse ponto de santidade, se estás a viver uma vida virtuosa e justa. E quanto à submissão, és o tipo de modelo de pessoa submissa que a palavra de Deus estabelece? És do tipo de pessoa que se submete às autoridades civis para que não tenham nada a dizer contra ti? E acerca do sofrimento, estás a confrontar uma sociedade que é ateia, sem Deus? E sobre a gratidão, o teu coração está cheio de ações de graças por todas as provações, por cada tribulação, cada dificuldade, por cada coisa boa ou má que acontece? Ou tu estás ofendido, chateado, amargo e irritado? Qual é, afinal, a vontade de Deus? A vontade de Deus é a seguinte. E lembram daquela história, eu já trouxe aquela ilustração que John MacArthur conta numa das mensagens acerca da vontade de Deus. E a conclusão é esta. Se tu estás salvo, estás cheio do Espírito Santo, se estás santificado, submisso, disposto a sofrer e ainda assim sentir gratidão, sabes qual é a vontade de Deus para ti? O que tu quiseres. Soa bem? Seja o que for que tu quiseres. Mas agora alguém pode pensar, mas o que é que o irmão está a dizer? Isso é vontade própria, é a minha vontade. Eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que pedir, buscar, bater, tenho que colocar uma porção de lã na eira e... Espera, se tu és, se estás salvo, se estás cheio do Espírito Santo, estás santificado, submisso, disposto a sofrer e ainda assim sentir gratidão, quem é que tu achas que está a controlar os teus desejos, os teus pensamentos? Quem é que tu achas que está a controlar-te? É o próprio Senhor que está a colocar esses desejos lá. É Ele que te faz sentir esses desejos e por isso agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Os desejos do teu coração, isso não significa que Ele vai satisfazer os desejos gerados pela tua natureza. Ele significa que Ele vai colocar os desejos dEle dentro de ti. Por isso, eu queria orar. Orar pelos irmãos, orar neste momento. Porque orar é o caminho para experimentar a confiança poderosa de que Deus cuida bem da nossa vida. De que as coisas más serão para o bem, que as coisas boas não nos podem ser tiradas e de que as melhores ainda estão por vir. Vamos orar? Senhor, nós louvamos-te porque a tua misericórdia é grande para conosco. E a tua fidelidade subsiste para sempre. Senhor, nós rendemos-te graças porque tu és bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, em meio aos problemas, às tribulações, às dificuldades, nós temos aprendido a invocar o teu nome. Nós sabemos que estás connosco, por isso nós não temos que ter medo, nem do que nos possa fazer o homem, nem o que nos possam fazer espíritos. Sabemos que melhor é buscar refúgio em ti, Senhor, do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio em ti, Senhor, do que confiar em príncipes. Tu és a nossa força e o nosso cântico, porque nos salvaste. Queremos alegrar-nos neste dia que fizeste, queremos nos regozijar e alegrar em ti. Tu és o nosso Deus, por isso damos-te graças. Tu és o nosso Deus e nós queremos exaltar-te, porque tu és bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Damos-te graças, Senhor, porque pela tua grande misericórdia, o sol nascente das alturas, o nosso Senhor Jesus Cristo nos visitou e veio para nos alumiar, a nós que jazíamos nas trevas e na sombra da morte, e veio para dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Agradecemos-te pela graça de nos teres tornado teus filhos e por isso podemos confiar que seremos guiados pelo teu Espírito. Estamos aqui para ponderar e meditar no que a tua palavra nos expõe, esperando que tu, Senhor, nos dês compreensão em todas as coisas.
Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.